Alô pessoal, estamos de volta. Vamos falar mais um pouco sobre pesca. Isso nós queremos falar sobre pesca, nós temos que falar sobre os peixes, não é? Se você quer fazer uma pescaria bem sucedida, você precisa conhecer as características dos peixes que você pretende pescar. E existem N classificações, diversos critérios que nos permitem classificar os peixes. Eu não sou biólogo, então eu fiz aqui algumas anotações e vou por alto mencionar algumas dessas formas que nós podemos classificar os peixes, até chegar na que eu acho que é mais útil para nós, para o assunto do nosso vídeo e da nossa série de vídeos. Então, uma forma que nós podemos classificar os peixes é quanto ao seu esqueleto. Existem os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos são mais abundantes, correspondem a 95% das espécies conhecidas, mas nós podemos citar como peixes cartilaginosos, que nós conhecemos bem, as arraias, os tubarões. Essa é uma das formas pelas quais nós podemos classificar os peixes pelo seu esqueleto. Os peixes também podem ser classificados pelo seu comportamento em relação à região da água onde eles vivem. Por exemplo, os peixes chamados pelágicos, normalmente vivem em cardumes e eles nadam livremente em toda a coluna de água. Então, por exemplo, as sardinhas, os atuns, muitos tubarões. E já existem os peixes demersais. Os demersais são os que vivem a maior parte do tempo em associação com o substrato, seja em fundos arenosos ou em fundos rochosos. Por exemplo, as moreias, os linguados, as garoupas são exemplos de peixes demersais. Os batipelágicos são os peixes que nadam na região batial, em grandes profundidades, nadam livremente em grandes profundidades. Os mesopelágicos são os peixes que diariamente fazem migrações verticais. Eles, durante o dia, vivem em grandes profundidades e à noite eles sobem para a superfície. Essa é uma outra forma de classificar os peixes pela sua região, a região da água em que eles vivem. Os peixes podem ser classificados também pelos seus hábitos migratórios. Existem peixes que realizam migrações da água doce para a água salgada e vice-versa. Então esses peixes que fazem essas migrações são os chamados peixes diádromos. Se é uma migração do mar, assim os peixes diádromos são os que fazem a migração para fins reprodutivos, né? Então, se é um peixe que migra da água salgada para se reproduzir em água doce, esse é um peixe anádromo. Um exemplo de peixe que faz isso, o salmão, vive em água salgada, mas vem para a água doce para se reproduzir. Quando é o contrário, é um peixe que vive em água doce e vai se reproduzir na água salgada, esse já é um peixe catádromo. Tem os peixes que fazem isso também, mas não é com fins reprodutivos, eles fazem por razões fisiológicas. Esses são os peixes anfídromos, fazem migrações de água doce para água salgada, mudam o seu habitat ao longo da vida, mas não com razões reprodutivas. Existem os potamódromos, são os peixes que fazem migrações sempre em água doce ou dentro de um rio ou de um rio para um lago. Existem os oceanódromos, fazem migrações sempre em água salgada. Então essa é uma outra forma de classificar os peixes pelos seus hábitos migratórios. E nós poderíamos classificar os peixes por diversos outros critérios, por exemplo, seus hábitos reprodutivos, se tem fecundação direta ou indireta, ou por outras características anatômicas, o formato do corpo, o tipo de escama ou a pele nua, a quantidade de espinhos e raios nas nadadeiras. Existem N formas de classificar os peixes, mas a forma que eu gostaria de destacar por último é a classificação dos peixes por seus hábitos alimentares. Os peixes também têm diferenças quanto aos seus hábitos alimentares. Eles podem, por exemplo, ser peixes carnívoros, ictiófagos, não é? Os peixes carnívoros também são muito chamados de peixes predadores. Esse é um termo que a gente ouve muito na pesca. Os peixes podem ser herbívoros e alimentar-se de vegetais. Eles podem ser onívoros e se alimentar
tanto de uma coisa quanto a outra. Na verdade, todos os peixes na sua fase de larva, eles se alimentam de plâncton, fitoplânctons ou plâncton. O plâncton é o nome dado ao conjunto de organismos, geralmente microscópicos, que flutuam na água. Todos os peixes, então, em sua fase de larva, eles se alimentam de plâncton e à medida que vão crescendo, vão mudando o seu hábito para aquela espécie, para o que prevalece para aquela espécie. Se vai ser carnívoro, herbívoro, onívoro. E existem os iliófagos. Os iliófagos são aqueles peixes que ficam se alimentando da areia, do lodo. Existem os detritívoros, que se alimentam da matéria orgânica, se é matéria animal é a matéria que está em putrefação, se é matéria vegetal é a matéria que está em fermentação. Então, se você vai pescar, você precisa conhecer o peixe que você está indo pescar e oferecer a ele uma isca que seja chamativa para ele, entende onde a gente quer chegar? Não adianta você ir pescar um peixe herbívoro com uma bola de minhoca. Você precisa, para ter uma boa pescaria, conhecer o peixe que você está indo buscar, os seus hábitos, em que região da água ele vive. E essa foi uma introdução para os próximos vídeos. Nós vamos falar de modalidades de pesca. Você precisa saber que há peixes que se alimentam de maneiras diferentes. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e vamos em frente.